Ao vivo com o Silmar César Miller em mais uma semana. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva, colegas. Uma boa semana para todo mundo. É isso aí, uma ótima semana para todo mundo que está só começando. Cheia de assuntos para a gente falar daqui a pouquinho, já na segunda-feira, porque o burburinho não parou durante o fim de semana. Mas vamos falar depois para não perder a atualização aí dos números do mercado. É com você. Vamos lá, mercado financeiro com o dólar operando quase com estabilidade, pequena queda de 0,1% agora há pouco, R$ 5,79 é a cotação da moeda americana nesses últimos minutos. Mercado de ações, o índice Bovespa caindo. Índice Bovespa na B3 com queda de 0,8%. No caso das commodities, começando pelo petróleo com queda, 0,6%, o tipo Brent negociado nas bolsas internacionais, $70 o barril. Esse tipo de petróleo que é referência também aqui para Petrobras. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas nesse início de semana. É o caso do trigo, com predominância de altas, já inverti aqui. Nesse início de semana, trigo subindo 1,9% na Bolsa de Chicago, arroz em casca também 1,9%, milho também sobe 0,6%, o que está na contramão é a soja, com pequena queda de 0,5% nesse início de semana na Bolsa americana. Algodão em Nova York com alta, 0,9%, cacau também sobe, 0,1%, café arábica também abre a semana em alta, café que caiu nos últimos dias da semana passada. Café robusto em Londres, referência para o nosso Conilon também subindo, 0,9%. Açúcar também é uma disparada aqui, 3,3%. E o boi gordo também reage, sobe na B3 em São Paulo, 1,1%, contrato de abril voltando aí ao patamar dos R$300, R$301 é a cotação do contrato de abril nesse momento, está vendo? Esse é o retrato das principais commodities nesse início de semana, pelo menos por enquanto. Aí, e a caça ao café bom com preço bom continua. Se você encontrar, não vacile, porque acaba rapidinho na prateleira do supermercado. Eu mesmo ontem achei uma promoção boa, um café bom. Levei logo 3 pacotes. Fiquei com um, dei um para a filha e dei um para a secretária que foi fazer a diarista lá. Falou, ô, seu Otávio, isso aqui é presente. Eu falei, tá vendo? Você nunca imaginou que ia valorizar tanto um pacote de café. Está acontecendo é o seguinte, o café comum subiu tanto que empatou com aquele café especial que já era caro, o pessoal já não comprava, isso empacou na prateleira, agora ficou mais ou menos acessível. Quem tem condições de comprar, já compra o melhor, né? É igual o azeite de oliva. Foi para 50, 55, nesse preço, um pouquinho, 10 a mais, você já acha aí bons azeites nacionais. Aí o governo disse que vai tirar a alíquota de importação do azeite, vai baixar de 50 para R$48, 9%. Fazendo a conta na ponta do lápis. E aí esquece que o azeite tem que chegar no Porto de Santos, no container. Aí o meu amigo Zé Luiz lá é despachante, né? Importa e exporta, vai ter que botar o contêiner em cima de um cavalo, de um caminhão, que vai puxar até São Paulo, ou qualquer outro lugar para onde for, quanto mais longe, mais caro o frete. Enfim, meu amigo. Bom, vem cá, vamos falar da inflação, então. As projeções dos analistas para a inflação de 2025 voltaram a subir no relatório Focus divulgado hoje de manhã. A estimativa para a inflação deste ano subiu de 5,65% para 5,68%, ficando ainda mais distante do teto da meta de 4,5%, segundo o Banco Central. As demais projeções se mantiveram frente à semana passada. Para 2026, a expectativa da inflação permaneceu em 4,40%. A mediana da taxa básica de juros, a Selic, continuou em 15% pela 9ª semana consecutiva para o fim de 25. E para o próximo ano, o índice se manteve em 12,50%. O Produto Interno Bruto, o PIB, também não sofreu alterações, fechando em 2,01% para 2025 e 1,70% para 2026. Tem também DIEESE que saiu, Silmar, quase 5% de aumento na cesta básica e nos alimentos de modo geral. E a notícia do fim de semana aí
coisa lá em Brasília, muita preocupação em Brasília com essa inflação que o governo tenta baixar aí com o preço dos alimentos, mas está uma guerra, porque o governo pediu a colaboração dos estados para baixar ICMS de alguns produtos e os governadores saíram em defesa, cada um por si, um por todos e todos por um. Porque estão declarando alguns estados que não tem como cortar ICMS por causa da situação, outros que já cortaram, que têm gordura maior. Por exemplo, São Paulo, o governador Tarcísio está no rádio aí, dizendo que aqui, em São Paulo, o ICMS do arroz já é 0, o do feijão é 0, o da farinha de trigo é 0, e isso tem consequência, claro, para baixar também o preço. Então, como é que vai cortar mais ainda? E estão dizendo já, o mote aí que estão dizendo é que estão fazendo cortesia com o chapéu alheio. É o que os governadores estão dizendo. Enquanto isso, lá em Brasília, surge a notícia hoje de que o governo vai liberar 3 bilhões e 500 milhões para a comunicação dos seus produtos, dos seus veículos e das suas informações, também numa forma de tentar divulgar as ações que faz para ver se melhora a imagem. Tudo isso e muito mais, e Boletim Focus para você. Pois é, aquela lista lá de produtos com isenção de imposto de importação, o efeito é praticamente inócuo, né? Ou seja, quase zero, né? E produtos lá para importar café. O Brasil exporta café, o maior exportador do mundo vai importar de volta o seu próprio café, né? Virou piada esse negócio, com tarifa zero. Tem gente que é capaz de fazer isso aí, né? De repente é mais barato aqui, reimportar o café que vendeu lá para fora. Mas, enfim, virou piada essa lista, tem grandes efeitos no mercado. Nunca me chamou a atenção aqui o imposto da sardinha. Eu não sabia que tinha um imposto tão elevado, 32%. A eliminação ficou 0, possivelmente a sardinha vai ficar mais barata. Praticamente é a única coisa que se salvou daquela lista lá de 10 produtos divulgada pelo governo na semana passada para tentar conter a inflação, entre aspas. Bom, Boletim Focus de hoje, poucas alterações, até por conta do feriado da semana passada, acho que o pessoal não teve condições de consultar todo mundo, que é normalmente consultado pelo Boletim Focus. O pessoal só alterou aqui, e para pior, a tendência da inflação para esse ano. Agora a perspectiva é 5,68%. Isso é 1,18% acima do teto da meta oficial, que é 4,50%, ou seja, disparou de vez aqui, o pessoal não acredita mais em contenção da inflação e isso vai significar quase certamente a tendência de continuidade de alta dos juros, tanto que a taxa Selic, a perspectiva se mantém aí em 15%, pelo menos por enquanto, com tendência para esse ano, ou seja, uma taxa altíssima, são as maiores do mundo, que deve emperrar investimentos aqui, porque ninguém tem coragem de tirar um empréstimo pagando com a taxa básica a 15%, imagina a taxa de mercado, que vai lá para as alturas. Enfim, Boletim Focus aqui que não estimula muito otimismo com relação aos rumos da economia para esse ano, por isso mesmo a tendência de crescimento do PIB está lá em 2%, e olha lá, depois de crescer 3,4% no ano passado, tá vendo? 32% aí de imposto sobre a sardinha portuguesa também me chamou a atenção, não só a mim, mas de muita gente. Até teve alguém aí no fim de semana que eu encontrei, falou, deixa eu perguntar um negócio para você, o Brasil não pesca sardinha? Eu falei, pesca, por quê? Como é que tem 32% para importar sardinha de Portugal? Eu não sei, deve ser alguma sardinha especial e deve ser para proteger o pescador brasileiro. Agora, mas não está pescando mais? Eu falei, a sardinha tem época de pescar e tem época que não pode pescar. Então, o que adianta? Não sei. Se baixar tudo isso aí vai sair de graça a sardinha, que já é o peixe mais barato, né? Silmar, o mar não está para peixe, não. Quando eu fui ontem no supermercado, eu falei que eu comprei o café, aí chegou um conhecido lá, um vizinho, aí ele começou a olhar, falei, não tenha dúvida, é esse mesmo, pega e leva logo, porque se você for em casa e for perguntar para a esposa, quando você voltar não tem mais. Ele pegou e foi embora. Bom, vamos falar aqui da balança comercial. O Brasil registrou déficit na balança comercial em fevereiro, o pior resultado para este mês registrado desde 2015. A balança comercial do Brasil fechou o mês de fevereiro com saldo negativo de 324 milhões de dólares. O resultado veio após um superávit de 2 bilhões e 300 milhões registrado em janeiro. Em comparação ao ano passado, a diferença é ainda maior,
No mesmo mês de 2024, o saldo positivo da balança chegou a 5 bilhões e 100 milhões de dólares. O déficit da balança comercial se deve ao recuo de 1,8% nas exportações e o avanço de 27,6% nas importações do país. Na agropecuária, houve alta de 1,3% nas vendas para o exterior e de 30,4% nas compras, com destaque para o cacau, látex, cevada, milho e trigo. É isso, Mar. Resultado da balança comercial, mais uma notícia aí, não alvissareira. Não foi bom, não. Muito fraco o desempenho de fevereiro. O setor agropecuário, os produtos agropecuários básicos, pelo menos, cresceram 1,3%, mas muitos produtos aqui importantes com queda aqui. Estamos falando aqui sempre em faturamento, não em volume, né? Soja, por exemplo, queda de 12%. Milho, 16%, quase 17%. Algodão, 5%. Açúcar também teve queda, 46%. Tem produto entre safra, né? Tem essa explicação. Farelo de soja também, com queda aí em torno de 15%. Houve também atraso na colheita da safra nova de soja, por conta do excesso de chuvas, praticamente no Mato Grosso, que é o estado que colhe mais cedo. Isso atrasou também as exportações de soja. O volume, por exemplo, ficou muito abaixo do normal para o mês de fevereiro, só 6 milhões e 400 mil toneladas. Então, uma queda aqui em relação ao mesmo período do ano passado também no volume. Agora, houve alguns produtos aqui com um comportamento positivo. Café, por exemplo, alta de 37%, basicamente por conta de preço. A gente sabe que os preços do café no mercado internacional estão lá nas alturas, né? Então, isso contribuiu para esse salto aqui nos preços do café no mês de fevereiro. Carne de aves, frango, por exemplo, crescimento também de 22%. Carne bovina até que teve um desempenho bastante positivo, 190.500 toneladas embarcadas em fevereiro, um crescimento de 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado, e com crescimento no preço também, 16,1%. O preço médio cresceu quase 9%, que elevou o faturamento em 16,1%. Ou seja, um faturamento aqui crescendo, empurrado também por preço médio melhor. Isso que é uma boa notícia. Você não precisa embarcar tanto produto para ter um faturamento maior. O preço médio aqui de 4.900 dólares a tonelada. Então está um bom mercado para carne bovina. O Brasil está começando o ano com um bom volume exportável. Com essas exceções que eu citei, por exemplo, que é o caso da soja, principalmente, porque a colheita atrasou. Mas agora, já a partir de março, isso muda de figura. Soja começa a crescer em volume. Os preços, possivelmente um pouco melhor do que o ano passado, no mesmo período, também devem ajudar no faturamento para esse ano, com a tendência de crescimento também. Pois é, então os analistas de plantão que não entendem nada do agronegócio, que são os anarquistas de plantão, não são analistas, prestaram bem atenção em algumas coisas que o Silmar disse. A alta do café na balança comercial é pelos bons preços. A carne também pelos bons preços. Não vamos dizer depois que a carne está cara porque o Brasil está exportando. Entendeu? Porque o Brasil está exportando mais e não está deixando aqui no mercado. Não é nada disso, minha gente. Não é nada disso. O ovo está caro porque agora o Brasil está mandando ovo para os Estados Unidos. Para com isso. Vai. São os anarquistas de plantão, Silmar. É verdade. Vamos lá para a colheita do arroz. Aí, o arroz está num preço bom. Vem caindo, caindo, caindo. O Silmar tem sempre colocado isso aqui, você que acompanha a gente sabe. E a colheita de arroz no Rio Grande do Sul atingiu já 15% da área plantada. O estado gaúcho alcançou 14,69% até a última sexta-feira, dia 7, segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA. Os dias longos e o clima seco têm colaborado para o bom resultado no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do grão no Brasil. A região onde a colheita está mais avançada é na fronteira oeste, com 91 mil hectares colhidos. Em seguida estão a planície costeira interna, com 18.804 hectares, a região central do estado, que mesmo com o atraso no plantio em prol das enchentes, segue avançando com 11.850 hectares colhidos, seguido pela campanha, com 8.999 hectares, a planície costeira externa, com 8.141 hectares, e a zona sul do estado, com 3.743 hectares. A colheita deve se estender até maio, conforme aponta o Instituto.
Tá aí, e Silmar Cesar Miller, mais um recado para os anarquistas de plantão. Não precisa importar arroz. O Brasil exporta arroz, inclusive. O arroz do Brasil é de excelente qualidade e é muito requisitado em vários mercados fora do nosso país, né? Que exporta. Então, anarquista, não precisa importar arroz. Tá? Tem arroz aqui para todo mundo comer arroz e exportar arroz ainda. Porque esse arroz aí, lembra, é consequência daquela cheia. Lembra que não vai ter arroz, vamos importar arroz. Tinha CNPJ de borracharia querendo importar arroz. Tinha CNPJ de oficina mecânica querendo importar arroz. Faça-me o favor, hein, Silmar? É uma pouca vergonha. Bom, tanto o arroz quanto o feijão contribuindo bastante para a queda da inflação, hein? Tanto que nem foram incluídos esses dois produtos nessa lista lá de isenção de importação, porque não precisa. O Brasil está colhendo uma safra bem maior esse ano, os produtores aumentaram a área de plantio, já tem 15% já, conforme a notícia aqui, já colhidos no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor. A colheita avança agora, pega uma aceleração maior a partir dos próximos 15 dias, então tem arroz sobrando já no mercado. Esse é um produto que está chegando já ao mercado consumidor e os preços não param de baixar também. Estou vendo aqui agora de manhã, tem quedas aqui de até 5% de um dia para o outro, aqui em algumas regiões. Por exemplo, centro do Rio Grande do Sul, o produtor já está recebendo um pouco mais de R$80, uma queda muito forte o preço do arroz ao produtor, por conta exatamente da entrada da colheita de uma safra maior, né? Ou seja, já está ficando um pouco complicado para o produtor aqui, mas certamente vai beneficiar o consumidor com produtos bem mais baratos no supermercado e com abundância. Então, já uma tranquilidade para o próprio governo, que estava preocupado com a inflação do arroz, que nunca existiu, na verdade. Então, está aí, duas boas notícias. Colheita avançando, tanto do arroz quanto do feijão também. Colheita da primeira safra em pleno andamento e os preços caindo no mercado, Tavinho. Só para fechar, já que você falou aí na colheita do arroz, e a gente comentou a respeito da isenção do imposto para importação de azeite de oliva, o Brasil vai praticamente duplicar a produção do seu azeite de oliva. Eu não sei se eu vi no Agroband ou se foi no nosso Terra Viva ali, mas a notícia está lá. O que leva a pensar uma coisa que eu também conversei com o Berbigê aqui. Ao invés de você cortar o imposto sobre a importação do azeite, por que você não incentiva mais o produtor? Dá um financiamento para ele do BNDES lá, a custo zero de juro, para ele dobrar o maquinário dele. É claro que da noite para o dia você não vai aumentar essa produção, porque você precisa da produção da azeitona, né? Você precisa plantar as oliveiras, e etc, etc e tal. Mas o problema é pensar em médio prazo. Tudo aqui é resolvido a curto prazo. Não é? Então, quem sabe daqui... Quando eu era criança, dizia-se que azeitona não dá no Brasil e que o Brasil nunca ia produzir azeite de oliva. Está aí, extra virgem de excelente qualidade, premiado internacionalmente, né? A nossa pesquisa desenvolveu, adaptou variedades ao nosso solo e ao nosso clima, que hoje produzem excelentes azeitonas. Incentiva aqui. Daqui a 10 anos, talvez os meus netos ouçam que o Brasil é um grande produtor de azeite de oliva, como eu ouvia na minha infância, e você também, que aqui não adianta nem plantar azeitona que não dá azeite bom. Não só dá, pois alguns tinham alcançando prêmios internacionais, inclusive, né? Claro que a produção ainda não atinge todo o suprimento do mercado, que é muito amplo aqui no Brasil, mas particularmente no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor hoje, houve um crescimento muito grande nos últimos anos, em diversas regiões, especialmente ao sul do estado, que é propícia, uma região propícia para isso. E em Minas também, a gente tem uma produção crescente de azeitonas, para a produção de azeite de oliva. Então, o Brasil, pouco a pouco, também avançando na produção e, eu repito aqui, com um produto de excelente qualidade, que é o que chama a atenção aqui, inclusive no mercado internacional, com prêmios sendo vencidos aqui por produto brasileiro. Salve a nossa pesquisa. A nossa pesquisa faz isso. Muita gente não... O vinho nosso melhorou muito de qualidade e vem melhorando cada vez mais. A Embrapa atua em todas as áreas. Até aquela sementinha gergelim, hoje o Brasil já exporta gergelim, era importador de gergelim. É um dos produtos desenvolvidos e adaptados pela Embrapa. Outro dia mesmo eu entrevistei um pesquisador da Embrapa no Ceará. O Ceará vai testar produzir aquele pistache. Já está fazendo pesquisa para produzir pistache no Ceará. Esta terra, em se plantando, tudo dá. Tudo dá.
Boa semana para você que está só começando. Um abraço e até amanhã. Boa semana, Tavinho, para você e toda a equipe aí. Até amanhã. Até amanhã.